Bom, gente, vou aqui responder algumas perguntinhas, né? Tirar algumas dúvidas de alguns inscritos, tá? Eu anotei aqui algumas coisas, ó. Peguei algumas perguntas que deixaram nos comentários e eu vou responder para vocês, para deixar tudo bem claro, né? Bem detalhado, né? Vou ser o mais sincera. Vamos lá. Uma pergunta que fizeram nos comentários: cadê sua mãe? Gente, eu perdi minha mãe faleceu, eu tinha 3 anos de idade, isso mesmo, eu tinha 3 anos de vida, eu não lembro nada dela, não tenho nenhuma lembrança, eu não tenho lembrança do rosto dela, de algum carinho que ela me fez, da voz dela, não tenho lembrança nenhuma. Detalhe que a única coisa que eu tenho dela como imagem, né, é só a foto de um documento em preto e branco. Isso mesmo, uma foto de documento em preto e branco, que acho que é uma das minhas irmãs que tinha um documento dela, a Xerox, acho que sim. Não sei se ela tem as originais, mas a Xerox chegou até as minhas mãos e nisso, aquela foto da carteira de trabalho, eu mandei revelar. A única foto que eu tenho dela, a única coisa que pronto, essa é minha mãe. É essa foto 3x4 de que foi revelada, né? Revelei ela maior e tenho no celular, né, a foto. Enfim, não lembro nada dela. Nada. E eu tinha 3 anos, né? E, gente, confesso pra vocês que quando eu tive meus filhos, tanto a Adriele quanto o José, olha só como a cabeça da gente é. Como eu perdi minha mãe, eu tinha 3 anos, eu imaginava, meu Deus, será que quando meus filhos completar 3 anos, eu vou morrer? Repara, que pensamento de jirico, né? Quando a Adélia completou 3 anos, eu passei o ano todo pedindo a Deus, meu Deus, dá-me saúde, Senhor, dá-me saúde, Senhor. Com o José do mesmo jeito. Gente do céu, nosso pensamento cria cada coisa. Mas tô falando sério, viu? Eu imaginava isso, porque eu sofri e sofro, né, com a falta dela, né? Porque quem tem mãe tem tudo, não é verdade? Quando é uma mãe boa, né? Vamos dizer assim. Vamos ser sincera, né? Porque eu sinto muita falta. E principalmente no mês do meu aniversário. Inclusive é esse mês de março, né? Dia 24 de março completo 31 anos. E é o mês que eu mais fico sentida, fico mais chorando do que eu já sou. Porque eu sinto falta. Entrou o mês de março, acho que a saudade e a falta de não ter a mãe, de não lembrar dela, de não saber o que é ter uma mãe, né? Eu acho que aumenta. Enfim, mudar de assunto. Meu filho autista recebe o BPC Loas. Pronto, em relação ao auxílio doença ou BPC Loas, como queiram chamar, em relação a esse benefício do governo, né, que as crianças autistas têm direito, gente. Eu dei entrada, tá, no BPC Loas do José, só que foi negado, tá? Como eu já expliquei outras vezes, mas eu vou explicar novamente. Eu dei entrada, coloquei na mão da advogada e a perita médica aprovou por tempo indeterminado que o José tem todo o direito de receber. Mas como é que eu posso dizer? Essa decisão não dependia só da perita médica, tem que ter a decisão do assistente social, acho que é assim que fala, isso. Que são 2 perícias, né? A perícia médica e a perícia social. E na perícia médica, José Adria foi aprovado. E na perícia social, ele foi reprovado. E nisso, quando é um sim ou um não, eles negam. E foi o que aconteceu com o BPC Loas do José. Foi negado. Então está na justiça, tá? Eu não recebo nada de José Adria ainda. Mas está na mão de Deus, Deus proverá. Sim, perguntaram também, cadê o pai das crianças? Eu gravei um vídeo pra vocês, né? Que José tava... Gente do céu, José tava querendo sorvete, que ele queria uma batata marrom. E bolinha de queijo. Um carro passando. Esse menino ficou 3 dias só me pedindo isso, dizendo que o pai dele ia comprar.
que o pai dele ia comprar, não sei onde ele tirou essa ideia, mas que o pai dele ia comprar, ia chegar aqui com batata marrom, com bolinha de queijo e com sorvete. Aí eu mandei mensagem pra ele, digo, ó, seu filho tá querendo, dá um jeito aí, ver se você consegue. Graças a Deus ele conseguiu e trouxe. Gente, eu estou separada do pai das crianças. José Adria tinha 1 mês, não chegou nem a 2 meses de vida, tá? Faz mais de 4 anos que a gente está separado, desde 2020. Já nasceu em 2020, em setembro de 2020. E comecinho de 2021 eu já comecei separada, já entrei o ano separada. Então, 21, 22, 23, 24, 25. Viu? 5 anos, já vai fazer 5 anos, tá bom? E tudo bem, a gente tem uma relação super boa, ele já tem um relacionamento pra lá, eu tô na minha, de boa, a gente conversa, principalmente sobre as crianças, que é o principal. O que ele pode fazer, ele faz. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Ele mora com a mãe dele, ou pra lá, mas tá tudo bem. O pai das crianças tá pra lá, segue a vida dele, como é o direito de todos casal separado. Eu tô fazendo a minha parte, vivendo a minha vida com os meus filhos, e o que ele pode fazer em relação às crianças, ele faz, tá bom? Em relação aos avós paternos, as crianças vão visitar, gente, os avós. Uma vez no mês, mais ou menos isso, o pai das crianças vem e leva eles. Mas é rapidinho. Visitou, viu os animais lá, que as crianças gostam de ver mais animais, que nem a cada avó dela. A avó deles, né? E vê o vô, vê a avó e rapidinho volta e tá tudo bem. Mas eles têm contato com os avós paternos, sim. Sim, vai ser benefício do governo? Não. Você sente falta do pai das crianças? Gente, sinceramente, eu confesso que no começo, como a gente tá acostumada, né? Uma gente sofrendo, né? Você que é mulher sabe o que eu tô falando. Uma gente sofrendo, passando por cada situações, mas a gente fica ali em cima, sofrendo e ali em cima. A gente acaba se acostumando, né? Com aquelas situações. Mas eu pedi tanto a Deus para me libertar. E Deus me ouviu, gente. E hoje eu não sinto falta dele. Eu sinto falta de não ter condições ainda, em nome de Jesus, ainda, de criar os meus filhos sem precisar de ninguém, né? Sem precisar de terceiro, vamos dizer assim. Isso eu sinto falta, mas da pessoa em si, não. Não, ele como pai, ele é um ótimo pai. Agora, como marido, infelizmente, não foi pra mim. Mas isso não quer dizer que não seja pra outra pessoa, não é verdade? De defeito que todo mundo tem, qualidade todo mundo tem, enfim. Não tô aqui nem pra dizer nem defeito nem qualidade de ninguém. Tô apenas respondendo a pergunta. Se você sente falta do pai das crianças, não. Tá tudo bem. Que aqui acho essa pergunta que dizer em relação a casal, né? Eu não sinto falta. Mas não tenho nada contra ele. Pensa em se relacionar novamente? Gente, no momento não, mas existe a possibilidade, né? Tô viva, graças a Deus. Mas no momento não. A casa é sua? Sim, a casa é minha, gente. Aqui foi herança. Deixa eu explicar direitinho, para não deixar nenhuma dúvida. A casa não. Porque a casa que foi herança já foi derrubada. Aí foi uma casinha de barro. Que era uma casinha de barro. Ficava bem no meio aqui desse terreno. O terreno é pequeno, gente. Não tem quintal assim de terreiro, Não, aqui é só a casa em si. A minha casa e tem o cômodo do pai ali atrás, colado na minha. Mas aqui foi herança de mãe. A minha mãe deixou para mim e para minhas 2 irmãs. Somos 3 irmãs por parte de mãe. E como é pequeno, tem uma casinha de barro, quando eu recebi o salário maternidade de Adriele, naquela época foi o quê? 3 mil e pouco. Era o dinheirão, né? 3 mil e algumas coisas, 3.600, alguma coisa, não lembro bem, perfeitamente. E com esse dinheiro, eu pensei o quê? Como minhas 2 irmãs sempre falaram que não tinha interesse de morar aqui, e eu sempre queria, né, ter condição de comprar. Luna!
e eu sempre queria ter condição de comprar a parte das meninas, graças a Deus elas aceitaram e eu comprei a parte das meninas. Na época foi R$ 1.000, R$ 1.000 para cada irmã. Foi. E aqui na época, gente, valia 3, 4 mil reais, eu não lembro, eu não tinha base nisso. Mas como elas não tinham interesse de morar aqui e eu conversei com elas e elas aceitaram, aí eu comprei a parte das duas e foi passado aqui no meu nome, entendeu? Aí hoje tá no meu nome, que é meu e dos meus filhos, né? Graças a Deus. Pelo menos meus filhos têm aonde ficar. Glória a Deus. Aí aqui é meu e dos meus filhos. Mas, em relação à casa, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, assim que eu terminei o ensino médio, todo o dinheiro que eu trabalhava lá na cidade, eu dava ao pai, para o pai construir aqui, esses 2 cômodos. Eu acho que há alguns vídeos atrás, acho que eu gravei vídeo. Tem vídeo de quando a casa era só os 2 cômodos, né? E aqui essas 2 salas, no que hoje é sala e um quarto, eu construí com o dinheiro que eu trabalhava na padaria, né? Em relação à outra parte, lá onde o pai mora, foram os meus irmãos que me ajudaram, tá? Construíram lá o cantinho do pai e me ajudaram a fazer a parte de trás. No caso foi cozinha, os 2 banheiros e 2 quartos. E o muro também, tá? Aqui não fui eu que construí sozinha, que eu nunca tive condição. Foi os meus irmãos, irmãos e irmãs, da parte do pai, que me ajudaram e ajudaram o pai também, claro. Que eu sei que principalmente foi em relação a ele, né? Por causa dele, claro, que é nosso pai. E eu agradeço, nossa, minha gratidão é imensa. Porque se não fosse eles, até hoje a gente estava na casinha de barro, eu imagino, né? Não sei. Mas provavelmente, como as condições da gente é pouca, provavelmente se eles não tivessem me ajudado o pai, a gente ainda estaria na casinha de barro, sem banheiro. Nosso banheiro era daquela... Não sei se você já conhece, né? Mas antigamente, mas alguns anos atrás, né? Que a gente tinha aqui. Era a fossa embaixo, aí tinha a laje, e a gente fazia necessidade em cima do buraco, né? De cimento. Acho que vocês vão me entender, enfim. Essa feia, né? Mas era assim mesmo, banheiro antigamente. Aí depois foi derrubada a casinha velha e foi feita essa segunda parte da minha casa e a parte do pai lá atrás. Enfim, né? Acho que deu para entender. E graças a Deus por isso. Há quanto tempo já separada? Já respondi, né? 5 anos. Gente, passa rápido, viu? Meu Deus do céu. Por que você não investe no crochê? Gente, o pessoal aqui, eles não valorizam. Não valorizam, porque se a pessoa for vender um tapete por 40, 50 reais, aí vem cara feia, pensa que é fácil. Gente, a gente pegar um rolo de barbante, fazer uma coisa linda, é tempo, a gente tem que cobrar o valor do material, tem o tempo da gente, tem a mão de obra, tudo conta, gente. A gente não pode comprar um tiro de barbante por 40 reais e vender um tapete por 20, por 15 reais. Poxa, claro que não, né? Queria eu ter dinheiro para comprar bastante barbante, fazer passadeiras lindas, jogos de banheiros lindos, jogos de cozinha, suplás, mantas para sofá. Ai, meu Deus, cada coisa linda! Se o pessoal comprasse, ótimo. Se tivesse cliente para comprar, ótimo. Senão eu usaria, gente, porque eu amo crochê. Mas falta, ó. O que você vai fazer com o primeiro pagamento do YouTube? Minha gente, o meu sonho, eu creio que eu vou realizar um dos sonhos, é ir naquele atacadão, em qualquer mercado grande assim, eu e as crianças, gente, encher o carrinho de tudo que a gente precisa. Primeiramente, o que eu penso é isso, né? Encher o carrinho de tudo que a gente precisa, de comida, sem ter medo de passar no caixa e ter que olhar pro carrinho e devolver as coisas para a prateleira. O primeiro pensamento é isso, mas Deus chama à frente, Deus providenciará nosso primeiro pagamento do YouTube, em nome de Jesus, que a nada está longe,
eu vou gravar pra vocês. Pode deixar. Tem uma outra coisa aqui que uma inscrita falou assim: Dani, coloca o armário do seu pai na outra parede, perto da tomada. Gente, em relação às coisas do pai, olha, é eu que arrumo a casa do pai, lavo as roupas, lavo o banheiro, fazer o que tem que fazer. Mas eu já mudei muitas vezes de lugar, os móveis, a cama, o guarda-roupa, o armário, mas não adianta. Eu mudo e o pai vai lá e bota de volta no mesmo lugar. Aí não adianta, trabalho perdido. Porque ele é daquele jeitinho que ele gosta das coisas tudo no cantinho dele. Se é A, é A. Se é B, é B. Não adianta, não vou insistir, porque esquenta a cabeça e deixa pra lá. Eu apenas vou, limpo, faço o que está ao meu alcance, enfim. Deixa pra lá as coisas no cantinho dele. Ele também não gosta que mexa no móvel dele pra estar arrastando, pra estar empurrando. Enfim, né? O meu eu racho pra lá, racho pra cá. E tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus e vai dar certo. Mas é isso, gente. Responder algumas perguntas, tirei algumas dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aí no comentário. Eu vou estar olhando, estar respondendo. Eita, aluna aqui na janela. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. E até a próxima. Deus te abençoe, Deus te cubra de bênçãos, que nunca te falte nada. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau.